muito se discute a importância do ensino médio na formação dos jovens, em especial no Brasil que há alguns anos debate possíveis reformas no currículo do ensino médio. Mas qual deve ser a inspiração desse ensino médio? Mais técnica ou mais científica? Bom, uma pesquisa feita aqui em Mato Grosso do Sul tentou discutir, a partir da observação de alguns alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, como eles percebem a sua formação científica e técnica e como eles percebem o mundo daqui para frente, para poder assim discutir esse assunto. Esse é o assunto do MS em Pesquisa de hoje. Por muitos anos, o Brasil discutiu a construção da Base Nacional Curricular Comum, popularmente conhecida como BNCC, para garantir que todo o país siga o mesmo caminho na educação. O documento foi publicado em 2017, mas os debates nunca pararam, tanto que até hoje se fala muito em grandes reformas do ensino médio, ou o novo ensino médio. Dentro desse cenário, qual é o papel dessa etapa na formação dos jovens? Optar por um ensino mais técnico e prático seria o caminho? Uma pesquisa feita em Campo Grande com estudantes de Três Lagoas buscou entender nos alunos o impacto das exigências do trabalho no sistema capitalista e a formação voltada ao mercado. Qualquer educação hoje, ela tem que ser para além da técnica. A técnica é importante, né? Compreender a qualificação técnica, está pronto, né, para atender às necessidades técnicas, isso é importante, mas a educação tem que superar, né, essas questões só da técnica profissional e além, né, ser uma educação capaz de formar o cidadão, né, para exercer os seus plenos direitos e deveres dentro da sociedade, né? A pesquisa da Sofia, ela tem um que é muito especial, muito interessante, porque ela trabalhou com os próprios estudantes, e os estudantes pensando a respeito das suas práticas, da sua educação, daquilo que recebem. Para entender a cabeça dos estudantes, um método conhecido na pesquisa em ciências humanas foi utilizado: entrevistas com grupos focais. Nesse modelo, eles são provocados a refletirem sobre algumas questões relacionadas ao objetivo da pesquisa e a darem sua opinião, o que ajudou a produzir as conclusões do estudo. É uma técnica assim bastante interessante, porque leva o grupo, ao mesmo tempo que se realiza a pesquisa, leva o grupo a repensar as questões próprias do seu fazer, né, ou das suas temáticas a respeito, né, das questões aí que permeiam a realidade social. As pesquisas que a gente realiza no nosso grupo de pesquisa são sempre pesquisas totalmente vinculadas a questões societárias importantes na realidade social da sociedade contemporânea. A gente começa a compreender o outro lado, não o lado só do professor, não o lado só da instituição, mas também o como os estudantes estão vivenciando isso. Outro aspecto ressaltado pela orientadora do trabalho é que a pesquisa, ao revelar que a formação dos jovens não é meramente técnica, mas inclui uma construção de visão de mundo, mostra que a educação profissional e científica tem vez em Mato Grosso do Sul. Nós temos aí um grande número de estudantes que ainda saem para fazer a sua faculdade ou o seu ensino médio para fora do estado. Então, nós temos que pensar, né, principalmente na interiorização do nosso estado, pensar que os nossos estudantes podem contribuir muito para o estado. E a educação profissional é um viés para isso, como a educação superior também. Não é condenar a formação profissional e prática, longe disso, mas entender também que para o desenvolvimento, a construção de cidadãos conscientes e atuantes é tão importante quanto. A Hannah Arendt falava, né, o mais difícil
é que as pessoas aprendam a pensar, aprendam a refletir, a ter as próprias, a própria crítica a respeito da realidade social. O desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, né, ele vai exigir cada vez mais que os nossos jovens estejam preparados, né, tecnicamente, mas também para além da técnica, como a gente falou, né, no sentido de uma formação humanística, uma formação capaz de ver o outro, né, de diálogo e também de reflexão crítica e do fazer pensar. E para falar desse assunto com a gente aqui no MS em Pesquisa da TV Assembleia, a gente vai conversar com ela, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, fez mestrado também lá no FMS, concluiu recentemente o doutoramento lá na Universidade Católica Dom Bosco, também dentro de um programa de pós-graduação em psicologia, e atua como psicóloga lá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Vai poder falar super bem sobre esse assunto. É a Sofia Urte Frigo. É isso mesmo, né, Sofia? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Thiago. É um prazer estar aqui. Sofia, para a gente começar, qual foi o grande objetivo de seu e da sua orientadora quando vocês começaram essa pesquisa? Olha, o objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender os impactos do trabalho e da formação para o trabalho nos sujeitos, e com foco específico na educação profissional, né, na modalidade do ensino médio integrado ao técnico, que é uma modalidade específica que integra a educação básica do ensino médio com o ensino técnico. Então, ao final do curso, o estudante ele é habilitado numa profissão técnica de nível médio. A gente tem essa situação, mas eu queria trazer um outro debate antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. A educação e o trabalho, eles dizem muito, a forma com que nós lidamos com ele na nossa formação, eles dizem muito sobre quem nós seremos no mundo, né? E então, acho que essa é um ponto muito importante do seu trabalho também, né? Entender que o trabalho é educação, até a educação, independente se ela tem um viés mais técnico, um viés mais científico, ela vai dizer quem seremos no mundo, né? Justamente. A educação e o trabalho, eles são processos indissociáveis, né? E o trabalho, a sociedade, ela é organizada como o eixo principal o trabalho. Então, por meio do trabalho que a sociedade se organiza, constrói sua base material de existência, né? Então, foi um dos aspectos que nós discutimos para poder tentar compreender, afinal, então, de que maneira que o trabalho vai impactar no sujeito. O trabalho, ele é esse eixo principal em que o ser social ele emerge, né, por meio dos atos de trabalho, de maneira consciente, planejada, a pessoa consegue prever os resultados do seu trabalho, né, e esse processo, ele é um processo que você vai, ao mesmo tempo, transformando a natureza, você vai conhecendo melhor essa natureza, compreendendo o mundo, né, então realmente é por meio dos atos de trabalho que o ser humano ele vai conseguir aprender esse mundo e ele vai adquirindo conhecimento e vai transmitir nas gerações. Então, por isso também que tem essa questão de ser um processo educativo, porque é um processo também de transmissão daquilo que a sociedade, né, a humanidade já produziu de conhecimento desse mundo. Você tem um pouco de processo identitário também, Sofia? Isso formar a nossa identidade? Sim, porque a atividade de trabalho, né, a gente está tentando entender aí como qualquer ato que o ser humano realiza no mundo, que pode sim ser um trabalho remunerado ou não, né, o sujeito, ele tem que, de certa forma, escolher a melhor forma como ele vai executar esse trabalho, então ele imprime nos seus atos de trabalho, no seu trabalho, características dele pessoais. E, ao mesmo tempo que ele, como esse processo, né, ele também precisa conhecer o mundo, os meios de trabalho e que outros seres humanos já construíram conhecimento, ele também se apropria desse conhecimento da coletividade, ou seja, ele acaba se constituindo também por meio dessa coletividade, mas ele também, ao longo desse processo, as relações específicas que ele estabelece com as pessoas para poder executar o trabalho dele,
ele vai adquirindo características que são dele, né? E ao mesmo tempo que, como a sociedade é organizada com o eixo principal do trabalho, o trabalho ele adquire para o sujeito também esse pertencimento na sociedade, né? Esse lugar que ele ocupa na sociedade em relação à divisão social do trabalho. Então, os aspectos que constituem a identidade do sujeito por meio do trabalho seria também nesse sentido. Daria, a partir de tudo que você estudou, a gente dizer, Sofia, se a educação hoje, a estrutura dela está mais voltada para o trabalho, está mais voltada para um pensamento, a construção de um pensamento científico, é mais técnico ou um misto disso tudo? O que você percebeu com seus estudos? Olha, eu acredito que acaba sendo tudo isso. Porque, assim, o conhecimento científico ele é utilizado para o trabalho, né? Ele se converte aí em tecnologia para que o ser humano consiga produzir cada vez mais, né? E atender às diversas necessidades da humanidade. Por um outro lado, há diversos tipos de educação também, né? Então, a gente pode dizer que é um sistema também um pouco desigual, então alguns podem acessar mais a ciência, outros podem acessar mais as questões de ordem mais técnica, tecnicista, no sentido de serem conteúdos, né, serem tipos de formação que formam o sujeito para o fazer, né? Então ele aprende apenas para o fazer, então ele acaba não detendo o conhecimento científico e tecnológico, né, que é a base daquele fazer. Então a gente pode dizer que é tudo isso, né? Então, é um sistema bem, muitas vezes é considerado dicotômico, porque é uma coisa ou outra, né? Então, ou o sujeito, ele se apropria da ciência, né? Ele segue um caminho, que aí ele vai para a universidade, ele vai para o prosseguimento dos estudos dele, ou ele fica no campo do técnico, né? E do tecnicismo. Mas você tem percebido, até de maneira geral, fugindo um pouquinho da sua pesquisa, ou dentro da sua pesquisa mesmo, uma preocupação um pouco maior com a tecnicidade em desfavor de um pensamento mais crítico, um pensamento mais científico, ou não? Pelo menos dentro do que você estudou, isso não é percebido. Porque, assim, eu acompanho alguns debates sobre isso aqui no Brasil, dizendo que em algumas instituições acabam priorizando a vida prática da profissão do que outra coisa. Aconteceu contigo também, no âmbito da sua pesquisa, Sofia? Sim, nos estudos nós pudemos, né, identificar essas questões que cada vez mais o sistema educativo está se organizando para desenvolver as competências, né, as ditas competências, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, são muito voltados para o agir prático no cotidiano. E esse agir prático no cotidiano baseado em competências, isso em todos os níveis, né, de ensino, que vai do ensino da educação infantil, ensino fundamental, médio, até ensino superior, ele mobiliza, ele diz que a pessoa tem que mobilizar conhecimento para essas ações cotidianas, tanto do trabalho quanto da vida, e o que nós percebemos que é uma tendência de se diminuir cada vez mais essa apropriação do conhecimento geral, da ciência em termos gerais, né, que é o fundamento da base de todo o sistema produtivo, e não apenas de um segmento do sistema produtivo. E isso vai, então, de certa forma, limitando um pouco, né? Então, eu vou aprendendo alguns segmentos da ciência, digamos assim, só para eu poder dar conta daquelas situações específicas. Então, a gente pode dizer, sim, que acaba com que o sujeito não consiga, né? Ele não possa, né? Não é possibilitado que ele possa se apropriar de disciplinas, inclusive, do conhecimento científico que possibilitam, né, o desenvolvimento do pensamento crítico, a própria formação, né, que é uma formação voltada para todos os aspectos, né, não só intelectuais, como afetivos, estéticos, lúdicos, enfim, uma formação de ser humano em toda a sua multilateralidade, né? Então, isso tudo faz com que o sujeito ele dificulte um pouco esse pensamento crítico, né? Ele conseguir ir além daquilo que está posto para ele num dado momento, né? Ali na realidade. Talvez isso seria um ponto um pouco mais negativo quando a gente pensa em formação de cidadãos atuantes, cidadãos que pensam a sociedade, ou o que eu deduzi agora talvez não é bem assim.
Sim, eu acredito que sim, porque uma das questões também é que esse modelo, né, que é voltado para esse agir prático no cotidiano baseado em competências, ele produz muita individualidade, né? Então, cada vez mais se está produzindo, até por conta da forma como a sociedade está organizada, de cultivar esse individualismo, né? Então, assim, é o sujeito que tem competência, né? Sendo que isso é uma produção humana, é uma produção coletiva. Então, isso vai dificultar, sim, com que as pessoas se identifiquem com o coletivo, atuem de maneira coletiva, né? Então, tem essas implicações, sim. Tá ok, então. Bom, esse foi o primeiro bloco da nossa conversa aqui com a Sofia. A gente está conversando aí sobre a formação de estudantes. A pesquisa dela foi um pouquinho específico em estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Ela estudou com um grupo lá de Três Lagoas. A gente vai falar um pouquinho mais do trabalho dela no segundo bloco da nossa entrevista. A gente já volta. Bom, estamos de volta aqui na conversa com a Sofia Ortifrigo, ela que acabou de completar o doutorado em psicologia lá na Universidade Católica Dom Bosco, estudou a formação de estudantes de ensino médio, que também tem uma formação técnica agregada aí ao ensino médio. Sofia, minha primeira pergunta desse nosso segundo momento de conversa, qual foi o método do seu trabalho que possibilitou você um pouquinho dessas conclusões que você já apontou aqui para a gente no programa? Certo. Bom, como toda pesquisa, né, a gente sempre faz uma pesquisa bibliográfica para tentar explorar, né, fazer o levantamento teórico, bibliográfico, e também, né, o foco maior foi que eu realizei um grupo focal com os estudantes do 7º período, né, do último período do ensino técnico integrado ao médio em eletrotécnica do campus Três Lagoas do FMS, e essa metodologia, né, que é o grupo focal, ela é muito utilizada em pesquisas, e ela é uma metodologia que o objetivo justamente é esse, é tentar entender quais são as concepções do sujeito, as opiniões dele, né, em relação a determinado assunto, que no caso é o meu foco de pesquisa. Então, e também diz sobre ser uma construção coletiva, porque é um grupo, né, então é um grupo que faz uma discussão sobre o tema da pesquisa. No caso específico, para mobilizar as discussões, eu transmiti trechos de um seriado e de um filme, e então o grupo ele vai discutindo, vai debatendo, eles vão construindo de maneira coletiva, né, aquilo que eles pensam sobre o que a gente está trabalhando. Então, foi a nossa metodologia. E pegando esse grupo focal que você trabalhou, de todas essas discussões que você provocou entre eles, como que a sua observação, o que você coletou desses dados todos, como que isso ajudou você a construir essa série de inferências, de conclusões sobre o seu trabalho? Então, no caso, como o foco do trabalho foi o ensino médio integrado, então esse ensino médio integrado, o objetivo é que então esse estudante ele se aproprie do conhecimento científico, né, e tecnológico, que é a base da técnica, né, do fazer de uma profissão técnica específica, e isso perpassa pela compreensão das relações de produção da sociedade, né, e então o foco seria essa compreensão, nessa totalidade, dos conhecimentos científicos, das relações de produção, e as relações de produção, elas significam também em relação às relações que os homens, né, os seres humanos estabelecem entre si para produzir a base material da sociedade, né, os sistemas produtivos. Então, com base na discussão dos estudantes, foi possível identificar que eles, sim, eles conseguem refletir sobre essas relações de trabalho, sobre os modos de trabalho da sociedade, né, da sociedade atual. Então, foi possível identificar que eles não são formados apenas para essa profissão técnica. Então, eles conseguem compreender as relações de uma maneira muito mais ampla, né, e que traz elementos, né, que eles se apropriaram do conhecimento científico, né, para além, então, do saber fazer. Eu queria entrar num outro ponto, Sofia. Normalmente, quando a gente, numa pesquisa, quando já começa a envolver outras pessoas, mesmo que numa entrevista, algumas coisas, há todo um processo ético também sobre como a gente vai lidar com esses dados. Às vezes, também, eventualmente, há algumas barreiras quando a gente procura instituições.
Você atua na instituição, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Três Lagoas. Você passou por alguma coisa nesse sentido também, de ter alguma barreira, talvez dos próprios estudantes, se você está apresentar algo que talvez não seja do cotidiano deles ali, uma pesquisa, ou a própria administração ficou um pouco, quis repensar duas vezes sobre se você poderia desenvolver seu trabalho com eles ou não? No caso eu fiz todo o procedimento ético que precisa, né? E na hora de solicitar, né, a autorização da instituição foi bem tranquilo, né? Então há um fomento para que se faça pesquisa, então foi muito tranquilo nesse sentido. Mas agora em relação aos participantes já foi um pouquinho mais complicado, né? Porque como o nosso objetivo era entender, né, os impactos do trabalho e da formação para o trabalho nos sujeitos, era importante que esses estudantes eles já estivessem em vias de concluir o curso e tivessem já passado pela experiência do estágio, que eles também fazem um estágio curricular obrigatório por ser uma profissão técnica, né, uma habilitação técnica. Então, a dificuldade que eu tive foi nesse sentido. Então, no último período, eles estão querendo finalizar o curso, né, então eles estão fazendo o trabalho de conclusão de curso, que eles fazem TCC também, aí muitas das vezes tem alguma dependência, porque o sistema é um pouquinho parecido com uma universidade, então eles reprovam, eles podem reprovar em disciplinas específicas, então depois eles têm que cumprir novamente. Então, é um semestre um pouco caótico para eles, então, a fazer mais uma atividade, que no caso era participar do grupo, então foi um desafio de tentar conseguir esses estudantes, né? Mas acredito que eles acharam bem interessante a pesquisa, acredito que foi mais essa questão de tempo, talvez sim, ou outro, né, tenha não ficado muito à vontade em participar, mas o que eu pude perceber foi essa questão da disponibilidade mesmo. Essa coleta de dados sua foi anterior à pandemia ou durante a pandemia? Foi anterior, eu consegui coletar em 2019, então deu para realizar a pesquisa, senão seria totalmente diferente, teria que conduzir o grupo por meio de encontros virtuais, mas foi presencialmente. Tá ok, então. Bom, a gente termina esse segundo bloco de entrevista aqui com a Sofia Ortifrigo, lá que é psicóloga do IFMS em Três Lagoas, e acabou de concluir a sua pesquisa, que é o assunto do nosso programa de hoje. A gente vai para mais um intervalo e já voltamos. Terceiro bloco aqui do MS em Pesquisa na TV Assembleia. A gente segue conversando aqui com a Sofia. Sofia, minha próxima pergunta para você é a seguinte. Você falou que dentro do que você observou com o seu grupo focal, do que você pôde perceber dos estudantes que você analisou, dos dados que você coletou, que existe sim a formação técnica não impediu a construção de um pensamento crítico. Dá para a gente dizer que houve a construção também, talvez, de uma consciência de classe, de ver que o mundo não termina ali, que há um universo ainda a ser descoberto na ciência? Sim, eu acredito que deu para perceber, né, que eles de alguma forma conseguem se identificar enquanto pertencentes a uma classe, né, e conseguem perceber essa divisão também da sociedade de classe, ficou bem evidente. No entanto, eu penso que talvez na sociedade atual, talvez precise de alguns avanços nesse sentido, porque tem essa questão de eu compreender, né, que eu faço parte de uma classe, mas aí falta talvez ainda um pouco essa questão da mobilização mesmo, né, dessa mobilização coletiva, das pessoas se mobilizarem para poder garantir, tentar defender os seus direitos, ou fazer essas reivindicações. Então, no desenvolvimento da pesquisa, tais elementos são, como posso dizer, alguns elementos iniciais, né? Então, podemos dizer que talvez, né, no futuro, né, no dia a dia, no cotidiano deles, de vida, de trabalho, eles possam sim, uma vez que eles já têm esses elementos, né, se engajar dessa maneira. Então, é uma potencialidade, né? É uma potencialidade de que se eles possam agir no mundo dessa forma. Sofia, quando a gente pensa no Brasil, em governos que pensam em atualizar a Base Nacional Comum Curricular de todas as escolas brasileiras, que começam já a querer no ensino médio determinar que os estudantes já escolham o que eles vão fazer e que eles já comecem desde cedo a ter algumas disciplinas em detrimento a outras disciplinas, uma carreira
um pouco mais prática, já passa a ter, já no ensino médio, menos disciplinas humanas. Isso é positivo ou isso é negativo quando a gente pensa na formação dos jovens ainda no ensino médio? Eu acredito que é bem complicado, né? Tão cedo o jovem já ter que fazer esse tipo de escolha, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, ele já definir o itinerário formativo dele, e o itinerário formativo que está proposto nessas novas bases nacionais, né, no novo ensino médio, ele possibilita que o sujeito faça uma coisa ou outra. Então, ele define um eixo, né, e o que exclui as outras possibilidades, né. Então, que é um pouco diferente de uma modalidade da educação, do ensino médio integrado ao técnico, que ele tem tanto a educação básica quanto a educação técnica, então ele pode prosseguir os estudos na área que ele quiser. No caso desse novo ensino médio, ele vai seguir um determinado eixo, né? E aí, como os currículos vão ser organizados com base nesses itinerários, se ele quiser prosseguir os estudos, ele vai ter que continuar numa mesma linha, né? Então, com certeza, é muito todo um discurso de que o estudante, né, ele vai assumir o protagonismo dele, mas de certa forma a gente consegue visualizar que vai predeterminar futuros, né, de uma maneira muito precoce. E a sociedade hoje, cada vez mais, ela está tão dinâmica, né, que as pessoas o tempo todo estão, inclusive, mudando de profissões, né, então vai até na contramão daquilo que o próprio sistema está organizado em termos de trabalho. Né, que a pessoa fica mudando frequentemente os altos cargos, digamos assim, de carreira, e os trabalhadores, da grande maioria, que tem que fazer de tudo, né? E tem que ficar transitando por diversos postos de trabalho que vão surgindo ao longo da vida dele. Então, é um processo bem contraditório, assim. Sofia, de todos os apontamentos que você conseguiu construir durante a sua pesquisa, qual que é o seu preferido, ou qual que é para você que é a grande contribuição que o trabalho deu, que talvez possa originar outros trabalhos seus, ou até de outros pesquisadores que leram a sua tese, que provoque eles a pensar em outros temas? Eu acredito que seria isso, essa questão de como tem essa concepção, né, desse ensino médio integrado. Então, eu acredito que o que a pesquisa conseguiu contribuir é justamente isso, ter revelado que, de fato, essa concepção, ela se executa, né? Ela está, de certa forma, atingindo o seu objetivo. É claro que também não dá para a gente ser ingênuo e achar que é tudo lindo e maravilhoso, né? E que é perfeito, né, de forma alguma. Então, tem muitas questões que precisam ser melhoradas, inclusive o ensino médio, como é ensino médio integrado ao técnico, o ensino médio também ele tem que seguir as bases nacionais curriculares, né, que, como eu já comentei, é baseado em competência, né, reduz um pouco as questões dos conteúdos. Então, de certa forma, isso também atinge os estudantes. Então, de certa forma, a gente tem toda uma sociedade que tem todo um discurso dominante, né, em termos de algumas características que a pessoa tem para poder se sobressair no mercado de trabalho, e, de certa forma, os estudantes também, eles incorporam isso, interiorizam, né, e eles também querem ocupar um lugar no espaço do sistema produtivo. Então, a gente também consegue identificar alguma desses discursos relacionados a essas competências, né, que são desejadas dos trabalhadores, mas eu acredito que a grande contribuição seria nesse sentido. Olha, é possível, então talvez é importante persistir nesse caminho, né, e o que a gente está vendo é que estão surgindo outras possibilidades que, na verdade, vão totalmente na contramão. E eu penso que as pesquisas podem seguir nessa linha, né, em aprofundar, como foi uma pesquisa também qualitativa, então eu fiz estudo de caso num instituto específico. Então é importante que a pesquisa, né, com esse foco também, seja feita em outras unidades, né, ao longo do Brasil, mesmo dentro do próprio IFMS, em outras unidades também, porque com certeza vai depender muito da realidade de cada local, né, os resultados da pesquisa. Tá certo, então. Sofia, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vejo apontamentos muito legais, inclusive e essa preocupação que você demonstrou aqui durante a nossa conversa sobre a formação dos estudantes. Você, inclusive, acabou de falar, todo mundo quer ocupar um lugar ao sol, né? Mas não a forma de ocupar um lugar ao sol que talvez possa ser pensada melhor. Você deixa algum alerta nessa reflexão sua sobre os rumos que o Brasil está tomando com relação à formação dos jovens, para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Sim, eu acredito que o que deve ser perseguido, né, pelas políticas de educação, pela sociedade como um todo, é justamente isso.
não limitar as possibilidades dos jovens, né? A juventude, eles são potência, né? As pessoas, elas, em sua essência, elas precisam desenvolver todas as suas habilidades, né? Seria muito importante que todos pudessem fazer aquilo que deseja, né? E que não tivesse essas limitações, essas imposições, essas desigualdades. Então, eu acredito que o jovem, ele poderia e deveria ter acesso a tudo que há de mais refinado, né, em termos do conhecimento que a sociedade já produziu, e ele, de fato, poder fazer suas escolhas, né, e não ser limitado, né. Então, acredito que o que deve ser perseguido pela sociedade é isso, uma formação para ampliação da capacidade, né, do ser humano se desenvolver e poder trabalhar naquilo que ele deseja, e não para limitar as possibilidades, como nós estamos vendo, né, o que está ocorrendo. É isso aí, o recado tá dado. Sofia, queria muito agradecer por você ter tirado um tempo aí do seu dia para poder conversar com a gente aqui do MS em Pesquisa, te parabenizar pelo trabalho, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Thiago, é um prazer estar aqui, e um privilégio também, né, esse programa que faz essa divulgação, né, das pesquisas que são realizadas no Estado, então muito bacana, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, o MS em Pesquisa é exibido na programação da TV Assembleia, canal 9 do Cabo, em Campo Grande, em Dourados. Nós também estamos lá no YouTube, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, que você acompanha toda a produção da TV Assembleia, a atuação dos deputados estaduais, e também essa e outras edições do MS Pesquisa. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Tchau!